There is a river where goodness flows. There is a fountain that drowns sorrow. There is an ocean deeper than fear. The tides rise, rise. Bursting, bursting up from the ground. We feel it now. Bursting, bursting up from the ground. We feel it. Abra a sua Bíblia no livro do Evangelho, escreveu João. Evangelho que foi escrito pelo apóstolo João, capítulo 1. Eu quero ler com vocês uma das passagens mais lindas da Bíblia, porque aqui João se coloca como uma testemunha. Eu quero ler do capítulo 1 até o 5 e depois nós vamos ler do 9 até o 14. Porque dentro desse capítulo 1 tem um trecho que fala do profeta João Batista. Mas esses versículos que nós vamos estar lendo, ele fala unicamente de Jesus. E diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 9 ao 14. A saber, a verdadeira luz que vinha do mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aleluia, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa falar com todos vocês essa noite, que Deus possa falar com todos os nossos irmãos que estão nos assistindo em casa. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, e nós te esperamos aqui para uma visita. Queridos, esse relato é o relato do apóstolo João. É o relato de uma testemunha. Aqui ele está falando o que ele viu e ouviu acerca de Jesus. E é um dos relatos mais bonitos que a Bíblia tem, expondo o apóstolo João como testemunha de Jesus. Porque ele começa a falar não apenas daquilo que ele viu, daquele que ele ouviu, mas principalmente daquilo que ele creu. Amados, eu e você devemos ser testemunhas de Jesus, não apenas por aquilo que ouvimos, mas nós devemos ser testemunhas de Jesus, principalmente por aquilo que nós cremos. Porque quando nós cremos, nós temos autoridade para falar. Muitas pessoas não conseguem falar de Jesus para outras. A grande verdade é que não falam com autoridade, porque não creem. Mas quando você crê, você consegue falar de Jesus com autoridade. Então eu quero te dizer uma coisa. Eu quero
pegar esse relato maravilhoso do apóstolo João. E uma das passagens tão lindas da Bíblia, da qual fala claramente sobre a paternidade de Deus sobre a humanidade. Porque nós lemos, ele veio para os seus, mas os seus não o conheceram, não o receberam. Mas ele diz claro que todos aqueles que creem e o receberem, será feito filho de Deus. E eu tenho essa certeza no meu coração, e que você também tem essa certeza no teu coração, que o diabo jamais venha nos enganar, porque eu creio que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, e posso testemunhar isso por fé. E crendo desta forma, eu estou enquadrado dentro do versículo 12 que diz que Ele deu todos aqueles que nele creem, Ele deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. É interessante que ele fala que no princípio era o verbo, que o verbo era o próprio Deus, que o verbo estava com Deus. Então ele está dizendo que Jesus Cristo é Deus. Mas ele está dizendo que esse Deus agora, que é um Deus trino, ele se manifesta na pessoa de Jesus Cristo. E esse verbo, ele se faz carne habitando entre nós. Ou seja, Jesus, ele não apenas veio em espírito aqui na terra, mas ele se fez carne e habitou entre nós. E essa série que nós estamos falando sobre o Deus de detalhes, nós vamos falar sobre os detalhes que Deus preparou para que o verbo se fizesse carne e habitasse entre nós e manifestasse o seu ministério, que através dele veio as boas novas e nos alcançou. Nós estamos no século 21 e o Evangelho está vivo e poderoso e atuante como nunca. Sabe por quê? Por causa dos detalhes que Deus preparou para que este Jesus, ele se manifestasse em carne. E o primeiro detalhe tem a ver com os pais de Jesus. Nós sabemos que Jesus não teve um pai biológico, até porque, como Deus é eterno, e Ele é o único que existe por si mesmo. Ninguém pode criar ou fazer dele, Ele é. Mas para que Ele se manifestasse aqui, houve a necessidade dos pais. Dos pais queriam cuidar dele. E é interessante como Deus, ele cuida de todos os detalhes. E eu quero que você comece a compreender, porque nós vamos trazer também para os dias de hoje, para que você possa entender o que Deus ele pode fazer através da sua vida. Hoje nós não podemos estar vivendo um evangelho, meus amados, apenas do que Deus pode fazer por nós. Hoje nós temos que viver o evangelho do que nós podemos fazer em Deus. Porque Deus ele pode fazer tudo na sua vida, como tem feito em nossas vidas. Mas nós não podemos viver apenas esse evangelho do me dá, o evangelho do que Deus tem para mim, mas também viver o evangelho do que eu posso
ser em Deus e o que Deus pode fazer através da minha vida. Você está entendendo? Por isso, eu quero te dizer que o nosso Deus, que é um Deus de detalhes, Ele é um Deus que Ele faz coisas tão maravilhosas, e Ele chama uma jovem por nome de Maria, e um outro jovem por nome de José. Talvez eu e você se fosse escolher os pais que iriam cuidar de Jesus, talvez nós escolheríamos outros pais. Mas Jesus escolhe dois jovens que estavam dispostos a servir ao Senhor. Por isso eu quero te dizer uma coisa: quando Deus, Ele vai me chamar, e Deus, Ele vai te chamar, para que eu e você possamos ser um instrumento nas mãos dEle, Ele não quer saber da minha capacidade ou da tua capacidade. O que Ele quer saber é se eu e você temos disponibilidade. Olha para esse irmão e fala assim: você tem disponibilidade para Jesus? Porque aqueles jovens, eles eram jovens como qualquer outro, mas eram jovens tementes, eram jovens sinceros diante de Deus, eram jovens que estavam dispostos a obedecer e se disponibilizou para aquilo que Deus queria. Por isso, o Espírito Santo pode manifestar a graça de Deus na vida de Maria, porque ela estava disposta. Faça em mim aquilo que o Senhor quer. Quando José soube da gravidez, ele não quis colocar o nome de Maria em risco, e ele resolve então acabar. Mas o anjo Gabriel aparece a ele em sonho e fala: olha, o que Maria está esperando é do Espírito Santo. E ele teve a obediência de compreender aquilo e de fazer parte do plano de Deus. Eu quero te dizer, você jovem, você pode andar e fazer como o mundo faz, mas você também pode ser diferente. E a escolha é unicamente sua. E é através dessa escolha, é através de você escolher aquilo que realmente é diferente do que o mundo tem para oferecer, é através das suas escolhas que Deus pode te usar hoje, como usou aqueles jovens no passado. Porque às vezes nós falamos assim, geralmente assim: eu sou muito novo, ou senão eu sou muito velho. Eu não entendo. Deus não está nem aí para a idade, porque Deus chamou Abraão com 75 anos. Deus não está nem aí se você é novo. Deus está aí se você está disponível a ser usado por Ele. Se você estiver disponível a ser usado por Ele, Ele pode fazer da sua vida um marco, como Ele fez da vida de Maria, e Ele fez da vida de José um marco. Então Deus é um Deus de detalhe, porque pega jovens que as pessoas olhando para eles, não havia nenhum tipo de atrativo que falasse assim: olha, esse daqui ou essa daqui foi escolhido por causa disso e disso, porque tem essas qualidades. Nós sabemos que eles eram jovens espirituais, que eles eram jovens tementes a Deus, e é isso que fazia eles diferente, mas fazia isso diferente diante de Deus, não diante dos homens, porque quando o homem olhava, ele via tudo igual. Hoje, quando as pessoas, elas podem olhar para você, talvez ela não veja nenhum tipo de diferenciação, mas eu quero te dizer uma coisa: quando você coloca isso no teu coração e quer servir ao Senhor, o Senhor, Ele vê, Ele olha, Ele escolhe. Sabe por quê? Porque isso não vai estar aparente aos olhos, mas isso vai estar muito claro aos olhos de Deus.
O primeiro detalhe que Deus faz para que o Verbo venha se tornar carne é escolher dois jovens. Não escolheu um homem e uma mulher. Poderia escolher, sei lá, Zacarias e Isabel. Zacarias um sacerdote, Isabel uma mulher que mente a Deus, uma mulher experiente, uma mulher que queria ter filho, mas não escolheu. Escolheu dois jovens. Jovens, Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua vida. Por isso só se disponha. Diga para Deus: Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui. O segundo detalhe de Deus é que para cada momento e ciclo na vida de Jesus, há um detalhe que Deus prepara. É interessante que Ele escolhe os dois jovens. Vocês conhecem a história. Maria fica grávida. E aí é feito um novo censo. E cada um tinha que ir para sua terra, para sua tribo, e lá fazer o seu alistamento, para saber quantos de cada tribo existia. E é justamente nessa época que Jesus cumpre a profecia. Ele vai para Belém, José e Maria vai para Belém, e lá, vocês sabem, a cidade estava superlotada por causa desse censo, não havia mais vagas na hotelaria daquela época, na hospedagem daquela época, e eles acabam entrando em um celeiro, um estábulo. Eles entram ali, e ali acontece o Verbo se fazendo carne. Ali nasce o nosso Cristo, ali nasce o nosso Rei. Mas, olha que interessante, Herodes ficou sabendo do caso, e Herodes estava irado, tanto é que ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, e morre muita gente. Mas aí entra o outro detalhe de Deus. Sabe qual foi o detalhe de Deus? Conhecido como os 3 reis magos. Eram pessoas que estavam estudando astrologia, que algo diferente iria acontecer naquela data, naquele lugar, e cada um deles, eles vêm para ser o detalhe de Deus na vida de Jesus. Eu quero te dizer uma coisa. Hoje, você pode ser o detalhe de Deus na vida de Jesus. Mais do que Deus fazer detalhes em sua vida, você pode ser o detalhe de Deus. Por isso o tema dessa mensagem é: eu sou o detalhe de Deus. Você pode repetir comigo? Você pode levantar as tuas mãos e declarar isso? Diga assim: eu sou o detalhe de Deus. Amém? Porque aqueles reis magos foram as pessoas que mudou. Porque eles vieram com ouro, incenso e mirra, mas eles também disseram o que estava acontecendo para José e Maria. E José e Maria eram tão obedientes que eles não disseram: vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá para Nazaré, vamos pegar as nossas coisas e depois a gente vai para o Egito. Não, porque Nazaré fica próximo da Galileia. Eles teriam um risco muito grande de talvez não saírem da terra de Israel se eles fizessem isso.
Eles simplesmente seguiram a direção. Preste bem atenção. Imagine você vai viajar para um determinado lugar e você pensa em passar alguns dias e de repente daquele lugar vem uma direção de Deus para você dizendo: olha, não é para você voltar para sua casa. É para você daqui ir para o Egito. Qualquer um de nós iríamos arrumar uma desculpa, um pretexto para poder falar assim: não, nós vamos, Deus, mas primeiro eu tenho que resolver algumas coisas. Eu esqueci meu documento, eu esqueci meu passaporte. Eles imediatamente obedeceram e desceram para o Egito, porque Belém é muito próximo, é na parte sul de Israel, é muito próximo do Egito, e foi o lugar que Jesus, a direção que Deus deu para ele: vai para lá. Por quê? Porque era uma cidade muito populosa, e por ser uma cidade muito populosa, alguém completamente comum some. Se você vai para um vilarejo pequeno, você é encontrado, mas se você vai para uma cidade populosa, você é apenas mais um. Hoje, se eu e você formos, por exemplo, para Nova York ou para Tóquio, para nos achar lá é quase que impossível. Hoje nem tanto por causa das câmeras, porque todo lugar hoje tem câmera, acaba te reconhecendo pelo reconhecimento facial. Mas se não tivesse câmera, hoje eu e você sumíamos, porque é muita gente. E foi essa a direção que Deus deu. Mas sabe o que aconteceu? Eu não quero falar só disso. O que eu quero falar é que o detalhe de Deus foi os 3 reis magos. Nunca mais viram a Jesus, nunca mais se depararam com o Senhor, não foram visitar e perguntar: como é que vocês estão? Mas eles foram, o detalhe de Deus, naquele momento, naquela hora, eles foram exatos. Eles foram o detalhe de Deus, eles foram a provisão de Deus. Que você seja a provisão de Deus todos os dias da sua vida. Que você nunca venha apenas falar assim: Deus, o que o Senhor tem para me dar? Mas que você possa falar: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Porque Deus, querido, Ele tem tudo para você. Não se preocupe, não se preocupe com nada, porque Deus, Ele cuida dos seus, e Ele cuida dos seus em detalhes. Mas você precisa entender que mais do que Deus te abençoar, Ele também quer te usar para que você seja o detalhe dEle na hora certa, no momento certo, no momento exato. Talvez para trazer livramento, talvez trazer provisão, em o nome de Jesus. A palavra de Deus diz que passado esse tempo, Jesus ele volta, e aí começa a se falar novamente de Jesus, já com 12 anos. E ele volta, e quando ele volta para morar na cidade de Nazaré. Como falei, Nazaré é próximo da Galileia, um vilarejinho muito pequeno. Hoje uma pequena cidade, bem pequenininha. Se você andar algumas horas, você anda a cidade toda. A cidade é tão grande que tem uma pizzaria só. Pelo menos a última vez que fui lá, tinha apenas uma pizzaria, de tão grande que era. E a pizzaria, eu acredito que seja do tamanho desse palco preto aqui, sem aquela parte, só esse palco aqui. Para você ver o quanto ela é grande. Eu quero te dizer que existem ciclos no ministério de Jesus, e para cada ciclo existe um detalhe que Deus ele faz. O próximo detalhe que eu quero falar é sobre o detalhe do casamento de Caná da Galileia. Porque com 30 anos Jesus inicia o seu ministério. E Caná da Galileia é um vilarejo ao lado de Nazaré. Se Nazaré
é pequeno, imagine Caná da Galileia, é menor ainda. Se bobear, Jardim dos Ipês talvez seja maior do que Caná da Galileia. É um local muito pequeno. E aqui pode ter certeza que é muito mais populoso, né? Eu acredito que se viessem aqui, se assustariam com tanto de gente que existe. Então, é vizinho, é do lado. Mas eu quero te dizer sobre um lugar aonde Deus pode fazer milagres. Com certeza era conhecido dos pais de Jesus e convidaram Jesus, convidaram a sua mãe, possivelmente, se o seu pai era vivo na época, convidaram o seu pai e convidaram ele para o casamento. E ele leva consigo alguns discípulos. E ali ele vai inaugurar o seu ministério. Qual é o detalhe? O detalhe é uma casa, é um casamento. E aí eu quero te dizer uma coisa. Deus pode usar a sua casa está disponível para Jesus começar ali um milagre? Será que na sua casa Deus pode? Você pode dizer: Senhor, entra na minha casa e pode ficar à vontade para o Senhor fazer o milagre? Porque o detalhe de Deus era exatamente esse. Ele começa o seu ministério através de uma festa de casamento. Ali o primeiro milagre acontece. A água é transformada em vinho. Você que é anfitrião de casa de paz, você que abriu o seu lar para que hoje os discípulos de Jesus entrassem e anunciassem o Evangelho, você não sabe o quanto você é bem-aventurado. Você não sabe o quanto Deus ele se alegra quando nós abrimos a nossa casa, para que a nossa casa seja um canal de milagre de Jesus. Porque você pode ter certeza, todas as vezes que você abrir a tua casa para o Evangelho, você está abrindo as portas para o milagre acontecer. Você está abrindo as portas para que realmente a manifestação dos céus aconteça, porque foi exatamente isso que aconteceu naquela casa de Caná da Galileia. O milagre aconteceu naquele lugar. O milagre acontece na tua casa, o milagre acontece na tua vida, quando você abre a porta do teu lar e você permite que Jesus entre. Hoje não é diferente. Qual foi o detalhe de Deus? Aquela casa. Qual é o detalhe de Deus hoje? A tua casa. Qual o detalhe de Deus hoje? Sou eu e você. Eu sou o detalhe de Deus hoje. É interessante, querido, que um outro detalhe de Deus são exatamente os discípulos. Diga assim: discípulos são detalhes de Deus. Hoje o Evangelho que nós vivemos foi graças aos discípulos, aos apóstolos, à igreja primitiva, a igreja que foi perseguida, a igreja que sofreu para que nós viéssemos a conhecer o Evangelho. E através dos discípulos. Mas é interessante que na época de Jesus havia pelo menos 3 tipos de seguidores. Repita comigo: 3 tipos de seguidores. Quantos aqui lembram e lê no Evangelho que aonde Jesus ia tinha multidão? Quantos aqui já ouviram? Sim ou não? E a multidão seguia Jesus. Então, diga assim: no Evangelho tem multidão. Tem.
Quantos aqui leram que Jesus ele tinha mais de 500 discípulos? Quantos aqui já leram? Lembra quando em Lucas 10, Mateus 10, Jesus envia 70? Vão de 2 em 2, então deu 35 duplas. Alguns chegam a dizer 72. Se for 72, então dá 36 duplas. Alguém lembra aqui o nome de algum outro que não seja os 12? Quais são os nomes que são citados lá quando se fala de discípulo de Jesus? Tem uma lista, alguém já leu aqui a lista dos 70? Quem aqui leu a lista dos 12? A lista dos 12 nós lemos, mas eu não lembro de ter visto a lista dos 70, a lista dos 500. Havia mais de 500 testemunhas. Lucas descreve isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Mais de 500 testemunhas. Mas você lembra o nome de algum deles? A não ser aquele que é citado em alguns capítulos depois, que é Matias. Não tem. Porque Jesus considerava os discípulos, ainda que ele tinha aquelas pessoas, como diga assim, seguidores. Então havia, diga assim, multidão, diga assim, seguidores, diga assim, e discípulos. Agora pergunta para esse irmão que está do seu lado, fala assim, você é o quê? Multidão, seguidor ou discípulo? Bispo, eu não posso te responder porque eu não sei a diferença dos três. Então eu vou te falar qual a diferença dos três. A multidão é aquela que é influenciada pelas circunstâncias, pelas situações. E a mesma multidão que quando Jesus entra em Jerusalém, montado num jumentinho, eles pegam ramos de palmeira e balança e diz assim, Baruch atah Adonai Elohim, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. É aquele que recebe Jesus como se fosse o rei da glória. É aquele que grita, é o rei, é o rei, é o rei, é o rei. Diga assim, a multidão grita, é o rei. Mas a multidão também ela é influenciada. E a multidão ela muda rapidinho. Porque a mesma multidão que grita, bendito é o Senhor, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, também grita, solta Barrabás e crucifica Jesus. Mas ele não era o rei. Mas para a multidão ele poderia ser qualquer coisa, porque a multidão não consegue definir ele. A multidão não consegue discernir. A multidão uma hora é rei, mas uma hora ele é ladrão. Uma hora ele é um malfeitor, uma hora ele precisa ser crucificado. Uma outra coisa que é identificado, a multidão, ela só quer estar aonde tem milagres acontecendo. Quando o milagre acontece, a multidão está lá. E a multidão, ela quer uma casquinha, ela quer um pouquinho. Quando se multiplica o pão, e o pão dá para todo mundo, que maravilha, é isso que eu quero. Mas lá em João capítulo 6, quando Jesus, ele fala pela primeira vez, e ele diz assim, eu sou o pão da vida. Aí a multidão não compreende. Fala assim, a multidão não compreende nada. Fala assim, a multidão não é espiritual. Fala assim, a multidão é carnal. Então quando eu falo algo que agrada, é de Deus.
Quando eu falo algo que não agrada, eu acho que o bispo hoje está meio desviado. A multidão, ela age de acordo com a circunstância. Quando Jesus disse assim: olha, não, vocês estão aqui por causa do pão que eu multiplico, e hoje eu não vou multiplicar pão nenhum. Hoje o negócio vai ser o seguinte: aquele que come a minha carne e bebe meu sangue, esse vai estar em mim e eu nele. E aí a multidão falou: ele está louco. Como é que nós podemos comer da carne dele? Como é que nós podemos beber do sangue dele? A multidão não consegue entender as coisas espirituais. E aí então Jesus olha para todos que estão ali, inclusive para os seus discípulos, e ele diz assim: vão embora, saiam daqui. A Bíblia diz que começou a ir de um a um, e foi saindo. E Jesus chega para os seus discípulos e diz: e vós, por que não vão junto com eles? A Bíblia diz que Pedro, tomado pelo Espírito, diz uma frase maravilhosa: aleluia, para onde nós iremos, sendo que só tu tem a palavra de vida eterna. Aleluia. Bispo, eu entendi a multidão. Já sei que não sou. Olha para esse irmão, aponta o teu dedo de profeta e fala assim: eu creio que você não é multidão. Mas continua com o dedo apontado e fala assim: mas se fosse, converte hoje. Se for, hoje é o dia, irmão. Aleluia. Porque uma coisa é você não saber, outra coisa é você saber. E o evangelho é de ciclos em nossa vida. Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, mas a partir do momento que sabemos, Deus quer uma nova posição de nossas vidas. Porque Deus quer mudar a página, Deus quer mudar o ciclo, Deus tem algo novo. E para cada ciclo, Deus prepara um detalhe para você. Para cada ciclo, Deus preparou um detalhe para Jesus. E Ele preparou no próximo ciclo os discípulos. Sabe quem Ele preparou hoje? Levante as tuas mãos assim, diga assim: eu sou o detalhe de Deus. Você é o detalhe de Deus. Os seguidores é aquele que é uma classe intermediária. Ele não é nem todo multidão e nem todo discípulo. Às vezes até parece ser um discípulo. As pessoas podem até se enganar, porque o seguidor é aquele que só se envolve naquilo que ele quer. Ele não se envolve naquilo que o reino precisa, ele se envolve naquilo que ele quer. Porque o discípulo, Mateus 16, 24 diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O discípulo verdadeiro é aquele que nega a si mesmo. Mas o seguidor é aquele que não conseguiu abandonar o seu eu. Então, por mais que ele goste do que ouve, por mais que ele entenda, ele até participa, mas ele participa daquilo que ele quer. Ele participa daquilo que ele quer porque ele não consegue abrir mão do seu próprio eu. Então a diferença do discípulo para o seguidor é que o discípulo, ele tem que abrir mão do seu eu, enquanto o seguidor, ele não abre mão do seu eu. E aí ele vai ver o que é melhor para ele, o que dá para ele, o que ele não consegue se sacrificar nada para o reino. Por quê? Porque ele está em primeiro lugar. No dia em que Deus estiver em primeiro lugar, aí você é discípulo. Mas enquanto Deus não estiver em primeiro lugar, você pode ser um seguidor. Pode parecer um discípulo, pode ser igual a um discípulo, mas você vai ser um seguidor. E o maior seguidor que a Bíblia fala de todos aqueles que estavam à volta de Jesus é o próprio Judas Iscariotes. Judas, ele não era ladrão, não.
Não pense você que era aquele cara que ele pegava o dinheiro. Não, Judas, a intenção de Judas nunca foi essa. A intenção de Judas sempre foi que aquilo que ele queria tinha que acontecer. E ele vende Jesus não foi por causa das 30 moedas de prata, porque se fosse assim, ele não teria se suicidado logo em seguida. O interesse é o dinheiro. Eu tenho dinheiro, para que eu vou me matar agora? Se o que eu queria eu tenho. Não, a intenção dele nunca foi essa. A intenção dele foi que eu acredito que Jesus, ele é o rei. Eu acredito que em Jesus vai haver uma grande revolução e nós vamos sair das mãos dos romanos. E eu preciso ajudar a Jesus a fazer isso. Judas Iscariotes, o zelote, porque era nisso que ele acreditava. Então ele fala: eu preciso dar um jeitinho para ajudar a Jesus a se manifestar. E quando eu entregar, não vai ter jeito, ele vai ter que se manifestar. Aí a revolução acontece. A revolução acontecendo, nós saímos da mão dos romanos. Mas Jesus disse para ele e para todos os seus discípulos: o meu reino não é daqui. Mas o seguidor, ele não consegue crer na palavra, ele só acredita naquilo que ele acha. E ele faz do jeito que ele acreditava, porque ele não conseguiu se render a Cristo. Ele estava no controle, ele tinha que estar no controle. É por isso que ele ficava com a bolsa de dinheiro, até porque ele era o mais culto, era aquele que lia. E naquela época, alguém que soubesse ler, meu irmão, se hoje tem muita gente sendo formada aí, o camarada está com 16 anos, 17 anos, sai do terceiro colegial, se você der um livro para ele ler, ele não vai conseguir ler. Ou isso não acontece? Ou eu estou falando besteira? Faz uma redação, misericórdia, é o fim do mundo. O que é isso? Como é que se faz isso? Imagine naquela época, 2000 anos atrás. Então Judas era aquele cara que sabia ler, sabia escrever, sabia contar. Diga assim, ele estava no controle. Fala assim, um seguidor, fala assim, nunca entrega o controle da sua vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Solta o cabo da nau, ou seja, larga os remos, deixa Deus guiar. Olha só, preste bem atenção. Quem aqui já ouviu falar da história do Titanic? Teve até filme, ganhou o Oscar. Um barco maravilhoso para a época. Só fez meia viagem. Não chegou a concluir a viagem inteira com toda a tecnologia da época. Quantos aqui conhecem a Arca de Noé? Vamos fazer um comparativo. Tinha motores potentes o Titanic? A Arca de Noé tinha motor? Titanic tinha capitão? A Arca de Noé tinha capitão? Tinha leme o Titanic? A Arca de Noé tinha leme? Quem chegou no destino? E por que você não entrega o controle?
E por que você não entrega o controle? Entrega o controle, você vai chegar onde Deus quer. Entrega o controle, você vai chegar onde Deus quer. Mas você precisa confiar. Para entregar o controle, você precisa confiar. Se você querer estar no controle, não vai dar certo. Mas se você entregar o controle na mão de Deus, eu quero te dizer uma coisa. O nome disso se chama confiança. E quem confia consegue descansar, mesmo o barco estando para naufragar, porque ele sabe que vai chegar do outro lado, a viagem vai ser completa. Seguidor é aquele que não consegue entregar nada, porque ele tem que estar no controle de tudo. E para que você entenda, se você quer ver a manifestação de Deus, Deus só vai se manifestar quando você entregar tudo. Porque quando você entregar tudo, é sinal que você está confiando em Deus. Não tem leme, não tem vela, não tem motor, não tem leme, não tem nada. O que tem, na verdade, é tudo que é Deus. Aonde foi parar a arca? A arca completou o seu ciclo. E pode ter certeza, meus irmãos, não foi apenas uma simples viagem. Foram muitos dias, mas chegou aonde Deus queria. Quando você entregar, você vai chegar onde Deus quer. E você vai chegar da melhor forma possível, com toda a provisão dEle. Se você crê, receba isso na tua vida, receba isso no teu espírito. E hoje, tome essa posição. Queira ser um discípulo. Um discípulo, ele não fala o que eu vou entregar. Ele está disposto a entregar tudo, porque ele sabe que para isso ele nasceu, para o cumprimento daquele propósito. É por isso que quando chega na hora de entregar as suas próprias vidas, você não vê eles reclamando, você não vê eles murmurando, você não vê. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Vocês repararam que pararam com aquela matança e filmando, principalmente o Estado Islâmico? O que eles faziam? Tem vários vídeos. Eles pegam cristãos, colocam em fila de joelho, e eles vão lá e degolam cada um deles. Degolam. Também tem vídeo, eles pegam cristãos, colocam em determinada gaiola e afogam aqueles cristãos. Também tem vídeo, eles colocando fogo naqueles cristãos. Mas você reparou que já não tem mais vídeo desse? E você se perguntou por quê? Sabe por quê? Porque foi o pior tiro no pé que existe. Quando se persegue a igreja de discípulo, é a pior coisa que existe. Quanto mais se persegue a igreja, mais a igreja cresce. Quanto mais se levantam contra a igreja, mais a igreja cresce. Satanás já sabe disso. Por isso que pararam com aquilo. Não estou dizendo que não continuam matando cristãos. Continuam. Na África continua matando. Na Ásia Menor continua matando. Enfim, em países da Europa continua matando. Mas não fazem mais filmagem e propaganda. Sabe por quê? Porque você viu algum daqueles cristãos que estavam ali de joelho para ser degolado, até mesmo sendo degolando? Você viu algum deles reclamando? Você viu algum deles falando assim: olha, por que eu estou aqui? Deus, se tu és Deus, me livra. Não, eles continuam sendo que nem Mesaque, Sadraque e Abidnego. Se Deus quiser, Ele pode me tirar daqui. Mas se também não tirar, Ele pode me levar. Mas eu não vou me prostrar, porque eu sou discípulo. Quanto mais perseguirem a igreja do Senhor, mais ela vai crescer. O discípulo, ele sabe exatamente por que ele foi chamado. E no dia da sua entrega, ele vai sem temor. Porque ele sabe o que está aguardando ele do outro lado. É como o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4 versículo 7: combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Ele sabia o que estava do outro lado lhe aguardando. Você sabe o que está do outro lado te aguardando? Ou você crê somente no que você vê?
Por isso, quando um cristão morre, vai ter choro sim, vai ter lágrimas sim, vai existir saudade, faz parte, nós somos seres humanos. Mas o que não existe da parte daqueles que são discípulos é desespero, porque a gente sabe para onde foi, a gente sabe o que vai acontecer, e a gente sabe que se não acontecer conosco, nós seremos arrebatados. Então, aqueles que não morrem para essa vida, mas aqueles que dormem no Senhor, eles ressuscitarão primeiro. Discípulo tem essa esperança, porque aqueles que dormem no Senhor, eles não acabaram. Quem disse que acabou? Pelo contrário, eles estão prontos para ressuscitar em uma nova vida em Cristo Jesus. Eles estão prontos para herdar tudo aquilo que o Senhor está preparando. Sabe qual foi o outro detalhe de Deus? O outro detalhe de Deus foi a cruz. Como eu falei, são ciclos na vida de Jesus, e cada um desses ciclos Deus vai preparando pessoas, situações, circunstâncias e até mesmo objetos, como esse, a cruz. A cruz é um objeto vertical e horizontal. Aí o apóstolo Paulo fala algo tremendo da cruz. Olha só, coloca para mim Efésios capítulo 3, versículo 18 e 19, o Espírito está dizendo. Olha só que passagem maravilhosa. A fim de poderes compreender com todos os santos, qual é, diga assim, a largura, diga assim, o comprimento, diga assim, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aleluia. Olha, a Bíblia fala, se não me falha a memória, em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que Jesus, Ele é a plenitude dos tempos de Deus, porque tudo se resume em Jesus. Quando Jesus, Ele nasce, se manifesta e se faz carne, é como se tudo aquilo que Deus disse é o momento exato. Agora, o apóstolo Paulo fala sobre a cruz. Volta para mim, versículo 18. Compreender todos os santos, qual é a largura? Qual a largura? Sabe o que isso quer dizer? Isso fala do alcance de todos os povos. Qual o comprimento? Fala sobre todos os tempos, desde a manifestação dele até os dias de hoje. E se Jesus não vier na nossa geração ou nas gerações vindouras e nós passarmos dessa para melhor, esse versículo vai continuar dizendo, porque a cruz de Cristo não se limita ao tempo. A cruz de Cristo, ela está acima de todas as coisas e ela alcança todas as coisas. Por isso, se hoje eu e você aceitarmos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, o mesmo poder que havia Jesus na cruz no dia da morte dele, há nos dias de hoje. Assim como no sangue dele havia perdão e remissão dos pecados, nos dias de hoje continua a mesma coisa, continua o mesmo poder. Comprimento fala dos tempos, aleluia. E a altura fala da onde ele veio. Filipenses capítulo 2, versículo 6 a 8, coloca para mim rapidinho. Olha só o que diz esse versículo. Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Eu quero te dizer uma coisa. Quando Jesus, ele vai para a cruz,
Quando se fala de altura, está falando de onde ele veio. Ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E sendo homem, ele não falou assim, não, eu sou majestade, não, ele se humilhou a si mesmo, sendo o mais humilde de todos os servos, obedecendo até a morte, e morte de cruz. Na cruz é revelado da onde ele veio. E é tão verdade isso, que a sentença de Jesus, porque precisava explicar para Roma qual era o motivo da morte de uma pessoa em crucificação. Junto com ele havia um título pregado na cabeça. Daquele ladrão da direita e da esquerda estava escrito ladrão, mas de Jesus estava escrito o Rei dos Judeus. Estava escrito em grego, latim e aramaico. Ele veio do alto, isso representa a altura. E a profundidade representa o quanto ele desceu para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui. Fica sobre os teus pés. Eu quero te dizer uma coisa. Jesus, ele morreu. Quem estava lá para pegar o seu corpo quando ele entrega o seu espírito? Maria, mãe de Jesus, e algumas outras Marias. Enrola ele em um linho finíssimo que José de Arimateia dera, e agora coloca ele, porque não deu tempo de preparar o corpo. Agora, por isso, Maria foi o detalhe para derramar a mirra pura em Jesus, preparando o corpo dele para o sepultamento. Aquela adoração nada mais era do que uma preparação para o sepultamento, porque Jesus sabia que não ia ter tempo para sepultar. E agora Jesus é enrolado, é colocado no túmulo de José de Arimateia, porque Deus cuida de todos os detalhes. Eu não sei o que vai acontecer com o meu futuro. É simples, meu irmão. Salmo 37, versículo 4 e 5. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o demais ele tudo fará. Deleita-te, pois, no Senhor, e ele satisfará o desejo do teu coração. There is a river where goodness flows. There is a fountain that drowns sorrow. There is an ocean deeper than fear. The tides rise, rise. There is a current stirring deep inside. It's overflowing.